Antes de tudo, a gente deveria começar falando sobre o porquê nós deveríamos começar o nosso dia com uma rotina matinal, pelo menos ali alguns minutos, sem distrações. Distrações seriam, principalmente o uso de telas do celular, principalmente de redes sociais. Geralmente essas redes sociais, esse alto consumo de dopamina logo no início do nosso dia, tem uma tendência a nos deixar mais ansiosos. E começar um dia com alto nível de cortisol, de ansiedade, pode trazer uma série de prejuízos tanto para o nosso sistema, para a nossa ansiedade em si, né, claro, mas para o nosso ciclo circadiano. Então, se a gente for parar para pensar, no pessoal que, principalmente o pessoal que vive em cidade na roça, os antigos, né? Hoje, porque a gente tem tentado buscar muito isso que as pessoas faziam antigamente, o que já funcionava antigamente, é justamente por isso, porque eles acordavam, ouviam os pássaros cantando, viam o sol nascer. Você não precisa acordar cedo para isso. Mas acordar e não ver as redes sociais logo no início tem uma tendência a diminuir muito o seu nível de estresse. E ter um nível de estresse mais baixo logo no início do seu dia pode ter muitos benefícios para essa saúde emocional e também vai ajudar a manter o seu ciclo circadiano um pouco mais em ordem. Sem falar dos benefícios em si de você ter menos estresse e menos ansiedade. A gente não precisa falar sobre isso, né? Então, eu vou dar algumas dicas para vocês do que eu tenho feito, tem funcionado para mim e os dias que eu não faço regradamente assim, eu tenho visto um nível de cortisol um pouco mais elevado durante o meu dia. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, quando eu não faço isso, geralmente eu tenho alguns picos de estresse. Eu vou passar para vocês os fundamentos do que eu faço, o porquê eu faço, aí vocês aplicam na sua vida da forma que vocês acharem melhor. Vou contar o que eu faço, mas o porquê do que eu faço. Mas primeiro a gente começa o dia passando um café. E sempre, sempre, sempre você escalda o filtro primeiro, que é passar uma água quente para tirar o gostinho de papel. Eu gosto de pesar para saber o quanto de água eu vou colocar. Então, por exemplo, se eu vou fazer mais ou menos 10 gramas de pó, eu coloco mais ou menos 150 gramas de água. É uma boa proporção. E eu sou um pouco da seita do café. Então, esse café aqui, ele é um café, ele é gourmet, né? Então, ele tem uma qualidade um pouco superior e também ele tem a torra média alta. Então ele tem um sabor, na verdade ele tem a torra clara e a acidez dele é média alta. E ele tem um sabor um pouco mais doce do que o café comum que a gente encontra, tipo, principalmente da Três Corações, Extra Forte. Esses não têm um cuidado na hora da torrefação. Então faz muita diferença no sabor final, que é um pouquinho mais caro. Mas como só eu tomo, então não faz tanta diferença. Eu não tomo todos os dias. Então, acho que compensa pra mim. Vale a pena. Se não consegue, passa seu velho bom café mesmo. Sem açúcar, claro. Aí uma dica que eu vi um tempo atrás é que primeiro você coloca só um pouquinho de água. Aí dá só uma junta. Não sei pra que serve isso, na verdade, aí eu faço. Você coloca, tipo assim, eu vou colocar 150 ml. Você coloca só 50 ml. Aí depois eu coloco o resto. Eu acho que é pra deixar o sabor um pouco mais encorpado, mas eu não tenho certeza se é isso mesmo. Mas enfim, tô fazendo. Café pronto e bora para as dicas. Eu sou cristã, então para mim é muito importante a prática de leitura da Bíblia e oração. Eu aproveito esse momento pela manhã para poder fazer isso. Normalmente eu tiro de 20 a 30 minutos especialmente para isso. Se você conseguir mais,
faça mais. Se você conseguir ali 20 minutos, faça 20 minutos. Qual que é os princípios por trás? Da leitura, eu já leio a Bíblia, aproveito para ler. Eu tô lendo alguns livros a respeito da Bíblia também. Então eu já aproveito para poder matar uma parte da minha leitura diária que eu preciso ler, 10 páginas por dia. Então, eu leio a Bíblia porque para mim eu considero importante, porque é um manual para minha vida. Então é um lembrete para aquilo que eu creio e etc. Se você não lê a Bíblia, você pode ler um livro, seja um livro de autoajuda, um livro de ensinamentos ou um livro profissional em si. Mas nesse momento eu recomendo que você não leia um livro profissional. Se você conseguir ler um livro de autoajuda, mas de autoajuda no sentido de desenvolvimento pessoal. Um livro que vai te ensinar alguns princípios a respeito de saúde, é importante nesse. Acho que ler um pouco sobre saúde e etc. Do que você achar necessário para você. A oração é um momento de meditação, um momento onde eu vou falar com Deus. Então, vou dedicar o meu dia a Deus, vou entregar os meus problemas e, sobretudo, o meu dia. Então, nesse momento, você pode tirar uns 5, 10 minutinhos de meditação, de pensar a respeito da sua vida, para acalmar também os seus pensamentos. Normalmente na oração é onde eu acalmo os meus pensamentos. Existem muitos benefícios na oração e na meditação. Você escolhe o que você achar melhor. Meditação, existe algumas pessoas ensinando aí sobre isso. E oração, talvez eu fale em algum outro momento. Beleza. Isso. Toma um pouquinho de café. Um pouquinho quente ainda. E terceiro, seria um momento de silêncio e ter um pouco de calmaria no início do dia. Então, tirar alguns minutinhos de solitude, que é onde você vai estar sozinho, se você conseguir, é claro. Se você não conseguir, tá tudo bem. Mas a ideia é que você tenha um momento de silêncio. Então, eu faço isso. Leio a Bíblia, leio um pouco do livro. É um livro que eu considero importante para o meu crescimento. Oro ou medito, né? Que é um momento de relaxar, acalmar os meus pensamentos. E ter um minutinho de silêncio. E eu também faço alguns dias um momento de adoração. Que é, eu coloco uma música mais calma, uma música que não muito agitada, porque a ideia é que por mais que eu esteja tomando um pouco de cafeína, a ideia não é começar o dia logo muito agitado, mas é começar calmo e ir progressivamente entrando no estado de alerta para poder ir trabalhar depois. Lógico que você pode adaptar esses princípios para o que você consegue hoje. Mas fazer isso tem, pelo menos nos dias, eu tenho me esforçado nos últimos 15 dias para fazer isso constantemente. E os dias que às vezes eu negligencio e acabo adiando um pouco, pego o celular um pouco antes e depois eu vou ter esse momento, esses 20 minutos, esses 30 minutos, uma hora, são os dias que eu mais me sinto ansiosa e eu acordo um pouco mais afobada. Então, deixar para olhar as redes sociais um pouco mais tarde, depois do horário de acordar, não olhar na cama, tem sido bons dias, tem sido um grande aprendizado. Então, estou me esforçando para poder fazer. Nem sempre é perfeito, nem sempre eu consigo, mas à medida que eu me esforço, eu tenho conseguido, tenho colhido muitos benefícios disso. Ainda são só 15 dias, eu passei para vocês aí os fundamentos, os motivos, e eu acho que você deveria tentar. Porque, pelo menos, o seu nível de ansiedade, eu acredito que vai diminuir bastante. E tanto para o nosso cérebro quanto para o nosso emocional, ter menos ansiedade é positivo. Então, se você conseguir, se esforça para poder fazer 10, 20 minutinhos aí ao acordar, eu tenho certeza que você vai colher muitos benefícios disso. Não precisa necessariamente envolver a Bíblia, mas eu recomendo que envolva. Mas se caso não, faça essas outras dicas que eu disse e tente aí na sua casa, se você tentar e começar a ver alguns benefícios. Volta aqui para me contar, vou ficar muito feliz em saber que essa jornada tem te ajudado de alguma forma. Até uma próxima.